E aí vejam quem arrecada mais e quem entra com maior quantidade de farinha para fazer o bolo. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, o gasto em 95 e o gasto em 2009. Esse é o comunicado 124 do IPEA. A educação infantil, nós diminuímos o gasto. Por quê? Porque quando aprovamos a emenda constitucional 14 do Fundef, nós não asseguramos contrapartida da União para a educação infantil. E aí os prefeitos disseram o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não vou tirar dinheiro da minha arrecadação para botar numa demanda histórica se eu não vou ter contrapartida da União. Os investimentos na educação infantil caíram. No ensino fundamental subiram, porque o Fundef criou um bolo para dar a contrapartida da União para 9 estados da federação, que caiu para 4, depois que terminou caindo para muito menos. No ensino médio cresceram pela pressão da demanda, do ensino fundamental para o ensino médio. E no ensino superior diminuíram. É claro, nós passamos 10 anos congelando o investimento em educação. A opção do governo do PSDB foi responder à oferta de vaga via expansão do ensino superior privado. E aí a gente chega no final do PNE de 2010, avalia que 39% das nossas universidades privadas foram reprovadas no exame de avaliação. É um outdoor por esquina. Financie o ensino superior em módicas prestações de R$ 199,90. E a qualidade foi para o brejo. Só ao final de 2006 o presidente Lula volta a recuperar lentamente o investimento na expansão do ensino superior. Mas mesmo assim, o nível de gasto federal com a educação superior, ao final da segunda metade dos anos, da década de 2001 a 2010, ao final dessa década, a gente volta ao patamar de 1994. Ou seja, o estrago foi muito grande. O estrago foi muito grande. O aumento da carga tributária e a prevalência dos rentistas no gasto público fez com que nós patinássemos. E não há, isso é feito campo de jogo, um time de um lado, um time do outro. A bola não corre solta, tem sempre alguém atrás dela. País que não se move, não toca a bola no pé, não avança. E aí você vê a responsabilidade da União Federal dos Estados e Municípios. A União Federal, que é o primo rico da arrecadação tributária, entrou com a contribuição descendente. Os estados também. E os municípios tiveram que ampliar por força do suporte do Fundef à educação fundamental, porque a primeira quarta é municipal e a quinta e oitava, que era estadual, foi progressivamente se remunicipalizando. Os percentuais de participação. Então, isso aí é o retrato de um Brasil de cabeça para baixo. Quem mais arrecada é quem menos contribui. Por isso é que no Plano Nacional de Educação, cujas competências são majoritariamente da execução dos estados e municípios, tem que haver um maior aporte de recursos. Agora, eu assisto o ministro da Fazenda ir a São Paulo e renegociar com o governador Alckmin 10 bilhões da dívida de São Paulo. Renegocia. São Paulo não paga mais ao Tesouro Nacional. São Paulo fica com 10 bi. Para investir em quê? Em algumas obras do metrô, em algumas obras de acessibilidade para a Copa. Qual é a dívida estimada hoje dos estados para com a União? 300 bilhões. Por que não renegocia parte dessa dívida para que os estados deem o salto dos atuais 5,1% para 7% em 5 anos e para 10% ao final de 10 anos, para garantir a qualidade e a universalização do acesso do Plano Nacional de Educação? Por que para a empreiteira tem crédito subsidiado do BNDES? Por que para a empreiteira renegocia a dívida dos estados para a obra da Copa e dos Jogos Olímpicos e para a educação não renegocia, gente? Isso é um tipo de valor de condução de uma política de desenvolvimento que está na contramão dos nossos estatutos. Está na contramão do modelo de desenvolvimento que nós queremos. Pode passar. E aí vem a última, que na nossa avaliação são os desafios aos quais nós temos que responder. Sob pena de ficarmos um partido periférico, um partido engolido pela máquina pública, um partido cuja visão e razão de ser da existência é a sua própria sobrevivência no aparelho de Estado. E todos nós sabemos que, embora estejamos levados por essa correnteza, não é esse o nosso sentido. Em primeiro lugar, tem que ter a decisão política de planejar.
como elemento norteador da gestão. O professor Lessa, que infelizmente não pôde estar nessa mesa, tem escrito repetidas vezes sobre isso. O Brasil precisa voltar a planejar. O professor Wilson Cano tem um texto publicado em 2010, em que ele caracteriza muito bem os ciclos de curto prazo do discurso econômico, do discurso da estabilidade, do discurso macroeconômico. É preciso sair do curto prazo. Voltar a planejar. E voltar a planejar significa ter a consciência de que você não tem sempre todas as variáveis sob controle na sua mão. Isso não é um laboratório de química trancado, que está tudo sob controle. Há variáveis que você não pode presumi-la antecipadamente na integridade. Mas nem por isso você deve perder a ousadia de pensar em planejar o futuro. Porque essa coisa de que é tudo dentro certinho, a meta é para um ano, a meta da dívida é para um ano, a meta do PIB é para um ano, a meta da inflação é para um... Tudo é para um ano. E de ano em ano nem sempre você constrói uma década. Você nem sempre supera os déficits históricos de investimento do papel do Estado. Furtado, em 94, escreveu: Brasil, a construção interrompida. Nós continuamos interrompendo a construção de uma nação soberana. Ah, mas nós somos a sexta economia do mundo. Tudo bem, mas somos campeão mundial de acidente de trabalho. Mas no Exame Internacional de Avaliação Educacional, nós estamos na 50ª, 70ª. A nossa posição no mundo, na produção e registro de patente, é irrisória. E somos a sexta economia do mundo. Então, em primeiro lugar, é voltar a ter a decisão política de planejar. Tá certo? Segundo, nós temos que libertar o orçamento do Tesouro Nacional desse papel que lhe foi dado pela comunidade financeira. Hoje, o orçamento no país é uma plataforma de valorização financeira. Primeiro plano, os interesses dos credores da dívida e depois o que sobrar para o resto da sociedade. E aí quem tem mais pressão, quem tem mais bala na agulha para ter representação no Congresso, chega aqui e ganha o que quer. A gente não faz uma reforma tributária estruturante, mas a gente vive fazendo mini e sucessivas reformas tributárias a favor da desoneração. Sucessivas reformas tributárias. Desonera no COFINS, desonera no Imposto de Renda, desonera no IPI, como o senador disse aqui. Desoneração para compra de carro. Aí eu abro os classificados dos jornais do meu estado no domingo. Aproveite, última semana sem o IPI. Um carrão de luxo, uma super picape importada da Coreia, R$160 mil sem o IPI. Quando eu olho e vejo que o IPI faz parte do fundo de participação do município, e nos municípios brasileiros nós temos analfabetos, crianças fora da escola, quer dizer, para uma parte da sociedade comprar sem IPI um carrão importado, e a indústria automobilística ser um dos puxadores do PIB, eu deprimo as finanças dos municípios, eu precarizo a capacidade de investimento dos municípios em atenção básica, saúde da família e educação infantil. Isso não é decente. Esse não é o caminho que eu creio nós devamos aprovar, nós devamos ser caudatários dele. Terceiro, é preciso formular um projeto de desenvolvimento assentado nos investimentos diretos. Claro que nós não vamos coibir, dificultar, fazer cara feia para o investimento externo, estrangeiro ou privado nacional. Mas se você for perguntar ao mercado, o mercado não está preocupado com o modelo de desenvolvimento, o mercado está preocupado em expandir, ampliar e acumular, gente. Celso Furtado já dizia, tem que ter mercado. Tem. Agora, tem que ter Estado, porque o Estado é que pode construir o modelo de sociedade que a maioria da população quer. Não é um mercado. Está aí a insanidade da crise financeira internacional. Deixa tudo na mão do mercado. Alguns profissionais de imprensa viviam repetindo a exaustão que tinha que tirar o Estado da economia, que o mercado se autorregulava, alguns e algumas. Quando veio a crise, o Gilson Carone, que escreve lá no Rumos do Brasil, professor da Faculdade Cândido Mendes, disse, cadê fulana de tal? Que vivia dizendo que o mercado era supremo, que tinha que se autorregular, não tinha que ter Estado. E quem é que socorreu os bancos diante da crise? Os Estados nacionais. Por que os países europeus estão quebrando? Porque tiveram que socorrer com o dinheiro dos tesouros nacionais os Estados nacionais. Os bancos. Suas dívidas públicas estouraram. Em função do quê? Do socorro à quebradeira do sistema financeiro desregulado. Livre, totalmente livre, leve e solto. Então nós temos que formular um projeto de desenvolvimento em que o papel do Estado é diretivo. E ele se complementa com a iniciativa privada, com a atração de investimento. Investimento em educação, saúde e infraestrutura, com ciência e tecnologia. Isso é estratégico. O nosso orçamento de ciência e tecnologia é de uma precariedade impressionante. A presidenta Dilma começou o ano cortando 50 bi. E esse corte atingiu linearmente 26% do orçamento do MCT.
Como é que você pode cortar o orçamento de um Ministério de Ciência e Tecnologia num país como o nosso, num momento como esse? Não cortou um centavo dos encargos para o pagamento dos juros da dívida pública. Um centavo. Então nós temos que formular um projeto de desenvolvimento que tenha lado, que tenha clareza e que saiba por onde vai caminhar para se consolidar. Vai fazer de uma vez só? Não, nós não somos tão radicais, já fomos. Então vamos progressivamente tirar os investimentos em educação, seguridade, ciência, tecnologia e infraestrutura das metas de superávit primário. Nós tentamos fazer isso agora na razão de 1 para 10. O Congresso não aprovou. Nós tentamos tirar 4,5 bi para investimento em educação da meta do superávit. Não aprovaram. Mas aprovaram tirar 45 bi para as obras do PAC. Por que as obras do PAC, a razão de 1 para 10, são mais importantes do que o investimento em educação? Incluir educação nas obras do PAC. Incluir educação nas obras do PAC. Construção de escolas, compra de equipamentos, insumos, expansão de hospitais universitários, qualificação de professores. Eu fui professor de educação básica, sou professor da universidade. Eu nunca fiz, nem vi colega meu receber o dinheiro e tacar fogo no dinheiro. Gasta com combustível, com aluguel, com alimento, com roupa, com livro. Tudo que se ganha volta de alguma forma sob tributo para o Estado. O que não volta para o Estado é a desoneração. O que não volta para o Estado é o refis, que é regime especial de fomento e incentivo à sonegação. Isso não volta para o Estado. Então, são os valores não monetários, mas são os valores de construção de um outro modelo de desenvolvimento para uma outra sociedade. E aí uma questão fundamental, o fim da DRU sobre as receitas da Seguridade Social, gente. É um crime. Na discussão da PEC, o relator, o deputado Odair Cunha, veio me contrapor dizendo, você está errado. A DRU não desvincula a despesa, desvincula a receita. Aí eu disse, meu caro colega, a Constituição que eu jurei respeitar é a mesma sua. E a Constituição assegura no artigo 198, parágrafo 3º, que o financiamento da saúde vem da receita da Seguridade. Se eu diminuo a receita, eu estou diminuindo o investimento em saúde. É evidente. Sabe quanto foi o superávit da Seguridade no ano passado? 77 bilhões. Sabe quanto foi o orçamento da saúde no ano passado? A mesma coisa. Por que não se pega o superávit da Seguridade e não se aplica à saúde? Porque primeiro ele tem que atender a conta única para pagar o superávit primário. Então nós precisamos desmontar a estrutura de endividamento que alimenta a dívida pública. Não se regulamentou até hoje uma norma constitucional que é a regulamentação do teto da dívida imobiliária. Você regulamentou para os estados e municípios. Você comprometeu uma parte da receita dos estados e municípios com a dívida. A União não tem teto. Se entrar amanhã um ministro da Fazenda, que de uma hora para outra queira tirar da sociedade um volume de recursos e duplicar de uma tacada só o estoque da dívida imobiliária, ele pode fazer. Não tem teto.